Então, para começar a fazer o seu planejamento pós-edital, a primeira coisa que você tem que observar no edital é se há ponto de corte mínimo, né? Pontuação mínima. E se essa pontuação mínima é por matéria, tá? Se ela for por matéria, você tem que prestar atenção nisso. Se ela for por matéria, e eu já fui reprovada não. Eu fui desclassificada, né? Não me classifiquei? Reprovada. Enfim, num concurso porque tinha ponto de corte, pontuação mínima por matéria, tá? E por causa de um ponto em informática, eu não me classifiquei. E a minha colega fez a mesma pontuação, nós duas fizemos 61 pontos e ela passou porque dentro do ponto de corte de informática ela acertou 3, eu acertei 2, né? Olha que coisa louca, né? Mas geralmente não tem pontuação mínima por matéria. Se tiver pontuação mínima por matéria, ponto de corte por matéria, você vai ter que estudar todas as matérias, porque você tem que fazer um mínimo aí em todas as matérias, tá? Isso é muito importante, eu não passei no MPU por causa disso, tá? Às vezes a gente acha que uma matéria até tem menos importância, mas não olha no edital que ela tem pontuação mínima. E aí uma matéria irrelevante, por exemplo, como informática, pode aí tirar a sua vaga, tá? Então prestem atenção nisso, tem que ler o edital para ver se essa pontuação mínima é por disciplina, né? Ou por bloco de disciplinas, né? Por um conjunto de disciplinas. Que aí altera um pouco a estratégia, tá? De como você vai estudar, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso ontem. Então, se o concurso exige nota mínima por prova ou nota mínima por bloco, né? Geralmente eles chamam de bloco, né? Bloco 1, bloco 2, bloco 3. E você vê ali que geralmente eles agrupam matérias parecidas, né? Matérias, às vezes tem uma matéria de direito coletivo, uma matéria de direito, tu vê que é direito público, outra de direito privado, outra de matérias variáveis, né? Isso tem que, tu realmente olha no edital e tu consegue enxergar esse agrupamento que eles fazem. Quando a pontuação mínima, o ponto de corte é por grupo de matérias, a sua estratégia é diferente, tá? Dentro, né, por exemplo, tem uns concursos que tem às vezes 19, 22 matérias, né? A GU, por exemplo, que eu estudava, eram acho que 18 matérias. Tinha, por exemplo, direito agrário. E essa é uma estratégia que dava para usar na GU, por exemplo, que tinha, por exemplo, direito agrário. Pô, gente, como eu vou estudar? Nunca estudei na minha vida direito agrário, porque caíam 3 questões, sabe? 3 questões, não tinha peso nenhum, dentro de um bloco lá de direito público, com outras matérias que tinham muito mais relevância. Então, eu não ia perder meu tempo estudando direito agrário, que não tinha peso quase nenhum, tinha 2, 3 assertivas, né, que era a prova de CESP ainda, né, dentro de um bloco que realmente eu faria o meu mínimo ali sem nenhuma dificuldade, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que analisar para ver se vale a pena estudar aquela matéria, né, principalmente num pós-edital. Então, se tiver pontuação mínima por bloco de matérias, né, você vai ter que realmente reanalisar. Olha, por exemplo, eu tava vendo isso, por exemplo, no concurso de cartório de Santa Catarina, né, que tá suspenso. Marcaram e desmarcaram 2 vezes já a data da prova. Eu tava organizando pra minha coach, né, o horário de estudos dela. E eu me lembro, acho que direitinho, que eram 3 grupos. São 3 grupos, né? Então, ali você tem que organizar. Tipo assim, vai ficar, daqui a pouco você tá estudando matéria só de um grupo. Isso é um risco que você não pode correr. E aí, o que você pode observar, tá? Dentro desses grupos. Às vezes, nesses concursos que tem muitas matérias, né? Mais de 15 matérias, muitas vezes, você pode usar 2 estratégias. Para ver o número de questões que cai em cada um, que cai de cada uma das disciplinas, e comparar com o total. Então, se você tem 3 matérias, né, e elas têm, por exemplo, o mesmo peso, e uma delas é muito mais simples de estudar, né, por exemplo, empresarial é uma matéria simples de estudar, que é uma matéria que é lei seca e uma sinopse boa, e olha lá, dependendo do concurso, talvez só a lei seca, né? E aí, dentro, às vezes, com um peso dentro de outras matérias gigantescas, né? E aí você vê ali direito empresarial com o mesmo peso de outras matérias, tipo, geralmente empresarial vem com civil. Civil é uma matéria gigantesca. É mais fácil você focar e garantir ali 1/3 daquele bloco com direito empresarial do que com civil,
né? Esse é o tipo de estratégia. Nas provas fiscais, isso é uma estratégia que até aplica um pouco mais, porque tem matérias que são extremamente complicadas. E dentro de um grupo, elas acabam, dentro de um bloco, né, de matérias com uma pontuação mínima, elas acabam sendo irrelevantes. Só que você, se for estudar aquela matéria, é uma matéria extremamente difícil, né, de estudar. Então, essa é uma boa estratégia para matérias, para concursos da área fiscal, tá? Área fiscal, área de controle, porque às vezes tem umas matérias extremamente complicadas, com um peso ridículo, uma significação ridícula dentro do vasto mundo de matérias e conteúdo que você tem que estudar, que não vale a pena, tá? Isso até é uma estratégia aqui que o Alexandre Meirelles fala, né? Porque em fiscal cai matérias bem mais complicadas, né? Estatística, economia disso, economia no quê, análise de projetos, umas coisas bem, auditoria, né? Eu nunca estudei isso, gente. Não, meu cérebro não funcionaria nesse sentido, não. Mas quem estuda, né, diz que é enlouquecedor. Estatística, né? E às vezes, dentro da prova, você analisa ali quantas questões são passíveis de ser cobrada, não tem peso nenhum, uma matéria gigante para estudar. Não vale a pena, tá? Então, esse tipo de coisa você tem que ver as informações no edital para estabelecer a sua estratégia de estudo pós-edital, tá? Feita essa consideração, o que você vai fazer? Você vai fazer tá? Então, feita essa consideração, né, você vai aí analisar a relação custo-benefício para a quantidade de tempo que você vai atribuir para cada uma dessas matérias. E o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai montar um calendário. A forma não importa, se você for uma pessoa mais organizadinha, vai fazer no Excel. Se você for uma pessoa mais da pra virada que nem eu, vai fazer numa folha A13, colar na parede, tá? Mas não importa, importa que você faça, né, desenhe aí um calendário com todos os dias, né, até a data da prova, tá? Isso é muito importante, com todos os dias até a data da prova, tá? Conta quantos dias aí tem até a data da prova. Aí, qual é a segunda coisa que você vai fazer? Carolzinha, chegando aí. Qual é a segunda coisa que você vai fazer, tá? Então, vai desenhar um calendário com todo, deixar um quadradinho para cada dia que tiver até o dia da data da prova. Conta quantos dias tem a data da prova, tá? Os 3 últimos dias, no mínimo, tá? Pode ser 5, mas no mínimo 3, tá? Prova no domingo, sábado, sexta e quinta. Sábado, sexta e quinta, ou, né, se quiser, sexta, quinta e quarta, e sábado dá uma relaxada, tá? Tô começando, Carol. A primeira coisa que eu falei é pra olhar no edital, tá? Se o ponto de corte mínimo é por disciplina, e aí você tem que estudar todas as disciplinas, ou se a pontuação mínima exigida com ponto de corte é por bloco de matérias. E aí você analisa ali quais são as matérias e às vezes, se as matérias tiverem o mesmo número de questões, se tiver uma matéria mais enxuta que as outras, dá a prevalência para aquela matéria mais enxuta, né? Porque é mais fácil tu esgotar, por exemplo, direito empresarial do que esgotar civil, né? Se estiverem ali exatamente o mesmo peso dentro de um bloco que vai pontuar, fazer uma pontuação mínima junto. Outra matéria, por exemplo, ela é um pouco complicada, mas ela é curta, ela é pequena, né? A matéria para estudar consumidor, ECA, né? Direitos humanos, olha só, eleitoral depende, né? Estatuto do idoso, urbanístico, né? Tem aí Ministério Público, cai essas matérias. Qual era outra que eu ia falar? Financeiro, tributário é uma matéria pequena. E aí, às vezes, ele tá dentro de constitucional e administrativo, né? É mais fácil você focar em tributário, decorar tributário. É uma matéria pequena. É o CTN e algumas outras leis ali e estudar, né? E estudar. Mas é uma matéria enxuta, não é uma matéria gigantesca, né? Tanto que, por exemplo, né, quantos semestres a gente tem de direito tributário na faculdade, né? Comparado aí com outras matérias de direito público, tá? Então é isso que você tem que observar. Se tiver uma matéria que o conteúdo programático dela é mais enxuto, e tiver a mesma pontuação dentro de um grupo de outras matérias mais extensas, foca naquela matéria, tá? Bernardo, beleza? E aí, tu já fechou o tributário? Hein? Quando é que vai ser a data da prova? Quando é que tu vai pra Santa Catarina? Não tem data ainda, né?
lá pra São Joaquim, fez 9 graus em São Joaquim, tá? Só pra constar, piada interna. Bom, gente, então é isso. Primeiro isso, tá? E a segunda coisa é o quê, tá? Você vai montar o calendário com todos os dias da sua prova. Com todos os dias da sua prova. Vai, tá? Até o dia da prova. Conta quantos dias tem aí, tá? Primeira coisa, conta quantos dias tem aí, tá? No mínimo, os 3 últimos dias você deixa para revisão, tá? Eu já vou falar. Tá? Só guarda essa informação. Os 3 últimos dias, no mínimo, você deixa só para revisão. E aí pode ser sábado, sexta e quinta, ou sexta, quinta e quarta, se você é daquelas pessoas que gostam de não fazer nada na véspera da prova, tá? Já fiz e já estudei na véspera da prova. Depende de cada um. Tinha épocas que eu tava tão nervosa, que a melhor coisa que eu poderia fazer era descansar no sábado pré-prova, tá? E muitas vezes funcionava. Inclusive, quando eu fui aprovada, tanto na defensoria quanto na PGE, no dia anterior da prova eu não estudei, tá? Tanto na defensoria, eu tava na formatura da minha irmã, então e isso realmente deu uma relaxada. Aí vai de cada um, tá? Mas que no mínimo 3 dias na última semana pré-prova você reserve para revisões, tá? E aí, deixa eu falar então, tá? Nesses 3 dias antes da prova, não estude nada novo, tá? Você vai só fazer revisões 3 dias antes da prova, no mínimo, tá? 3 dias antes da prova você vai fazer só revisões. Eu tinha uma amiga que ela me abriu os olhos para isso, né? Hoje ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho, ela passou para a magistratura e para o Ministério Público do Trabalho, né? Pôde até escolher. Ela foi aprovada para os 2 concursos. E aí, ela disse que ela não estudava nada novo. Ela é uma pessoa mais ansiosa que eu, né? Nas últimas 2 semanas do concurso. As últimas 2 semanas antes da prova, ela não estudava nada novo, porque estudar algo novo perto da prova dava ansiedade nela, a sensação de que não ia conseguir, de que não ia passar e atrapalhava todo o emocional, a estabilidade emocional dela, tá? Então ela só revisava 15 dias antes da prova, ela só revisava. Tá? Eu nunca tive controle emocional pra fazer isso. Tá? Mas o porquê? E isso todo mundo indica, né? O Alexandre Meirelles, por exemplo, ele indica isso, né? Não estude nada novo na última semana da prova. Nada novo na última semana da prova. Isso só vai te gerar ansiedade. Os 3 últimos dias é pra revisar, pra garantir que tudo aquilo que você conseguiu estudar vai estar bem fresquinho, vai estar ali, ó, totalmente rebatida a curva do esquecimento, né? Vai estar lá tudo no 100% se você conseguir revisar tudo que você estudou bem pertinho da prova, tá? Então presta atenção, a revisão ela consolida a sua memorização. Cada vez que você revisa, você faz que a curva do esquecimento, né, ela vai lá pra cima de novo, né, chega no nível de 100% de novo, tá? Então é muito melhor que você garanta que a memória esteja bem consolidada, né, que esteja fresquinha de tudo que você conseguiu estudar, do que você inventar de estudar uma matéria que você não estudou. Isso vai começar a dar aquela sensação de ansiedade, aquela sensação, por que eu não fiz? Por que eu não estudei? Por que eu saí aquele dia? Por que eu não acordei mais cedo, né? É tudo uma sensação que, nossa, eu sentia muito, assim, a sensação de querer se matar, só isso, né? Antes da prova ali, né? Sensação de culpa, sensação de remorso, né? É aquela dor do arrependimento, né? Então, sofra a dor da disciplina para não sofrer a dor do arrependimento, tá? Então, na véspera da prova, não se desestabilize emocionalmente por causa disso. Então, nos últimos 3 dias, você vai revisar e, de preferência, que na semana antes da prova você não estude nada novo, tá? Pra garantir que aquilo que você estudou, se cair, você vai acertar, tá? Exercícios. Eu também, nos últimos 3 dias da prova, eu focaria em revisão, né? Aí depende de cada um. Quiser fazer exercício, pode fazer exercício. Mas também é outra coisa que vai te gerar ansiedade, tá? Porque vai, nos últimos 3 dias antes da prova, faz lá uma bateria de exercícios e erra. E erra porque tá nervoso, erra porque tá ansioso, erra porque ali na hora que foi escolher as questões,
pegou questões que você não tinha estudado e vai que na prova vai cair as questões que você estudou, né? Mas isso vai totalmente te deixar totalmente desestabilizado. Eu tenho um amigo do Espírito Santo, ele é auditor do TCE e ele me falou que uma semana antes, acho que foi mais ou menos assim, uma semana ou 2 semanas antes, eu acho, de fazer a prova, ele fez um simulado da prova que ele foi aprovado, né, pro Tribunal de Contas. Ele é auditor externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo, né? 2 semanas antes de fazer a prova, ele fez um simulado e ele errou, 50%. Foi super mal, né? E imagina o que isso faz com a autoestima da pessoa, né? O que isso faz com o controle emocional da pessoa, né? Dependendo da pessoa, já vai como derrotada para a prova. Então, muito cuidado também com realização de exercícios e simulados ali muito próximo da sua prova, tá? Né? Pode fazer, mas cuidado para isso não te gerar aí uma desestabilidade emocional, né? Tá? Então, cuidado com a leitura desse resultado, né, que você vai obter. E beleza, tá? Então, você fez o seu calendário, colocou ali todos os dias que você tem até a data da prova, descontou os 3 dias anteriores e contou quantos dias tem, tá? Agora, você vai colocar em cada quadradinho de cada dia quantas horas você pretende estudar por dia, tá? E aí, claro, cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua disponibilidade, né? Certamente diferente nos dias da semana e no fim de semana, mas você vai anotar ali quantas horas você pretende estudar todos os dias. Juliana, nos dias da semana eu pretendo estudar 4 horas, tá? Então, os dias da semana. Então, por exemplo, se tem um mês, né? Só para facilitar a conta, 5 dias da semana, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 4, 2 vezes 4, tá, 8... vai dar 80 horas. Tá, sei lá. Aí você, tá, entendi. Você vai dividir, você vai ter que somar todas essas horas que você tem aí pra estudar até o dia da sua prova, tá? Você vai, então, colocar todos os quadradinhos, quantas horas você pretende estudar em cada um dos dias, tá? Geralmente você sabe que durante os dias da semana é meio padronizado o tempo que você tem para estudar. E é claro que no final de semana você vai estudar muito mais, né? Tá vendo? Aquela célebre pergunta, né? Juliana, tem que estudar no final de semana? É claro que não. Não tem que estudar só se quiser passar. Se quiser passar, aí estuda, né? Mas não tem que estudar, tá? Então é isso, tá? Você vai colocar quantas horas você pretende estudar em cada um dos dias e aí somar o total dessas horas, né? E conta a tua parede, ó. Tenho 300 horas para estudar até o dia da prova, né? Estuda que a vida muda. Escreve embaixo, #CoachJulianaSantos, tá? Então vai botar lá o número de horas, ó. Tenho 300 horas para estudar. Embaixo, estuda que a vida muda. Vamos lá. E aí, fazendo isso, você vai aí fazer uma divisão para ver quantas horas você vai dedicar para cada matéria, tá? Como que é feita essa divisão? Vamos lá. Ela é mais ou menos assim, tá, gente? Você vai contar, vai ver quantas matérias tem, tá? Faz lá uma tabelinha, quantas matérias tem, tá? Quantas questões serão cobradas de cada matéria e o peso que cada matéria tem, tá? Então, por exemplo, constitucional, são 10 questões, tá? Mas ela tem peso 2, então são 20 pontos, tá? E aí na primeira coluna você vai botar o número de questões, na segunda coluna você vai colocar o peso e na terceira coluna você vai multiplicar, tá? E aí dependendo ali da quantidade de pontos, tá? Aí você vê qual que é a pontuação total e você faz o cálculo da porcentagem que revela a porcentagem de pontos, né? A porcentagem, a importância daquela matéria para a prova, tá? Tá? Fazendo uma conta de padaria, resumindo, é isso que você vai fazer, tá? Por exemplo, aqui, tem um exemplo aqui, direito constitucional, a mesma coisa que eu falei, por exemplo, aqui, legislação, 25 questões, peso 2. Corresponde a 50 pontos, e aí que considerando aqui, por exemplo, aqui dentro da prova, né? A prova total são 120 questões, que corresponde a 100%. Então,
uma matéria que seriam 25 questões com peso 2 corresponderia a 41%, 41,67%. O que isso significa, né? Que 41% do seu tempo você deve dedicar para estudar essa matéria até o final, até o dia da prova, tá? Mais ou menos, tá, gente? Não é exatamente assim. Por quê? Por exemplo, português, né? Geralmente português é uma matéria que as pessoas têm mais facilidade, tá? E aí tu pega uma prova, claro que também não dá pra subestimar. Pega o Ministério Público do Rio Grande do Sul, 100 questões, 30 questões são português, né? Sendo um bloco inteiro da matéria da prova, é bloco 1 e bloco 2, português é um bloco só, uma matéria só, e com 30 questões, tá? Olha a importância que português é a matéria mais importante para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, tá, gente? Não é penal, não é processo penal, não é ECA, é português. Se você não for promotor de justiça do Rio Grande do Sul e não falar corretamente, né? Não falar tu tens que estudar, né? Não falar corretamente, não serve o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tem que falar português direito. Tá, tô brincando, gente, mas é que realmente é uma coisa bem indignante, assim, a estrutura da prova, né? Mas, por exemplo, se você já tem muita facilidade, toda vez que você faz uma prova, você acerta ali 95% de questões de português, né? Não é porque representa, sei lá, 40% da prova que você vai ficar estudando só português, enquanto você tem mais 18 matérias jurídicas para estudar, tá? Então é só para dar mais ou menos uma ideia, tá? Então é para dar uma ideia da distribuição do tempo de acordo com a porcentagem de pontuação que aquela matéria representa dentro da prova. Mas se for uma matéria que você tem facilidade, que você já está acertando muito, né? Acima de 80%. Você não vai precisar dar tanto tempo para ela se as outras ainda estiverem mais prejudicadas com a sua pontuação nas outras, né? O seu desempenho nas outras estiver abaixo do que essa que tem maior importância, mas que você já domina, tá? Então, esse é um fator que você vai considerar também. Bom, isso que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa, mas não esqueci. Tá? Então, é mais ou menos isso. E aí, através disso, você vai distribuir essas matérias dentro do seu horário, né? Dentro do seu horário de estudo até o dia da prova. Levando em consideração que as matérias que já tem mais pontuação, que tem mais peso dentro da sua prova, você vai dedicar aí mais tempo para estudar elas, tá? E o que estudar? Vamos lá, o que estudar, tá? Bom, lembrando que como você tá já chegando perto da prova e se você já é um concursando assim mais experiente, já mais nível avançado, né? O que é um concursando de nível avançado? Geralmente é uma pessoa que já está estudando há mais de um ano e já está acertando 80% aí na maioria das matérias, tá? Então, isso é um concursando avançado. O que um concursando avançado faz? A distribuição do tempo dele varia entre teoria, e dentro de teoria entra a lei seca, tá, gente? Entre teoria, revisão e exercícios, o concursando avançado, ele vai dedicar mais tempo, né, do que o iniciante, vai dedicar mais tempo para revisão e exercícios do que um concurseiro iniciante ou intermediário, tá? Ó, o pessoal chegando aí, Georgiana, tá? Então, isso você tem que ter em mente. Se você já é um concursando avançado, né? O que é um concursando avançado? Que já está estudando há mais de um ano, mas que já vem, é conjunto, tá, gente? E que já vem obtendo aí 80% de acerto nas matérias, né? Você vai distribuir esse tempo, né? Dando mais tempo, né, para teoria e mais tempo para exercícios e mais tempo para revisão do que para teoria, tá? Quando você é iniciante, 60% do seu tempo, no mínimo, tem que ser dedicado à teoria e fica 20% do tempo para 20% do tempo para exercícios e 20% do tempo para
para revisão, tá? E quando você for avançado, isso inverte. 40% do seu tempo para teoria, 30 para exercícios e revisão, tá? Então, mais ou menos, tá, gente? Para você observar que o tempo que você vai dedicar para exercícios e para revisão nessa trajetória reta final vai ser um pouquinho maior do que a teoria, tá? Porque assim, entende-se que nessa corrida aí no pós-edital, você já tá aí dominando bastante coisa, né? O ideal, qual que é o ideal, né? Que eu sempre faço planejamento com os meus alunos. Que quando o raio do edital é publicado, que você já tem estudado 80% dele, tá? O mundo perfeito seria 100%, tá? E eu sei que muita gente bota essa meta só pra se frustrar, porque realmente, às vezes, né, não dá, né? A não ser que você tenha se inscrito para o TJ, Rio Grande do Sul, né, para ser juiz substituto, e que a prova era 29 de março e até agora ela não saiu e ainda hoje ela foi suspensa por mais de 90 dias. Eu ficaria muito feliz, com certeza eu ficaria muito feliz. Tá? Aí com certeza você pode chegar aí com 100% do seu edital já estudado, tá, gente? E o que estudar? Então, qual foi a informação que eu dei pra vocês agora? Redistribua o seu tempo de acordo com o nível de concursando que você é, tá? E se você já é um concursando avançado, num pós-edital, você tem que dar mais tempo, não, 30% aí do tempo para revisão, para exercícios e 40% do tempo para teoria. Beleza? E o que estudar? Dê preferência para aquilo que cai mais, tá? Dê preferência para estudar aquilo que tem maior incidência de acordo com o perfil da banca, de acordo com o histórico da instituição, tá? Por quê? Vamos lá. Estudar só o que cai mais? Não, você vai começar pelo que cai mais e claro, vai avançando. Mas o risco é que você comece, se você nessa reta final começar estudando, né, começar revisando, enfim, pelo início do edital, nem sempre as matérias que mais caem estão no início do edital. Aí daqui a pouco tá chegando a prova e você não chegou nas matérias que mais caem. Então você vai pesquisar as matérias que mais caem, tá? Cada concurso, cada tipo de carreira tem aqueles tópicos dentro de cada disciplina que são as figurinhas carimbadas, que são as mais cobradas, tá? Por exemplo, né? Procuradoria, administrativo, né? Administrativo para procuradorias, a lei 8666, a lei do capeta. Você vai decorar ou o capeta vai te pegar, tá? É óbvio que você tem que saber a lei 8666 de decore salteado de cima para baixo, de baixo para cima, né? Contratos administrativos e licitações são os temas mais cobrados de administrativo em procuradorias, né? Por exemplo, constitucional para procuradorias, né? Teoria da Constituição é o que mais cai e organização político-administrativa. Como que eu sei isso? Primeiro porque eu passei, tá, gente? Segundo porque eu estudei isso pra te falar. Acho que eu tô inventando aqui? Acho que eu tô... Abra essa câmera aqui e não penso no que eu vou falar antes, gente. Então, olha só, um segredinho que eu vou contar pra vocês, só pra vocês que estão aqui às 19h44, tá? No meu curso eu vou explicar direitinho como que você faz isso, tá? Mas existem fontes maravilhosas onde você descobre o que cai mais em cada uma das matérias, tá? Nos sites tem duas fontes, tá? Os sites de questões, você pode descobrir isso, pegar isso, tá lá de graça. Alguns você tem que ter o cadastro, outros não, tá? Mas, enfim, nos sites de questões, você consegue essa informação. Ou então, já vou te explicar como. Ou então, o livro, deixa eu ver, eu não tenho nenhum aqui. A editora Juspodium, né? Gente, não ganho nada pra isso, tá? Até já pedi pra me afiliar lá, mas eles nem responderam meu e-mail. Né? As duas editoras que eu mais gosto, eu pessoalmente mais gosto para concurso são a Editora Método e a Editora Juspodium, tá? São as que eu mais indico, são as que eu mais estudava,
Os meus livros são praticamente dessas duas editoras, tá? A Juspodium agora, na minha época não tinha, tá? Porque eu sou uma concursanda raiz, não sou uma concursanda Nutella, não tinha nem que concursos, tá? Tinha que imprimir as provas, catar a prova no Google, imprimir prova pra fazer, tá? E aí, o que você faz, tá? Por exemplo, na Juspodium, ela tem uns livrão desse tamanho assim, que se chama Edital Sistematizado. Tá? E lá, os caras compilaram para vocês, eles têm lá um mapa, um mapeamento, tá? Da frequência, da quantidade de questões, né? Com maior incidência de cada tópico dentro de cada disciplina para sua carreira, tá? Claro, não tem todas, né? Eu vi que tem Procuradoria, Defensoria, Magistratura Estadual, Magistratura Federal, Ministério Público. Acho que tem procuradorias municipais e vi que tem da Polícia Civil e vi que tem carreiras jurídicas, acho que CESP, acho que de tribunais, assim, sabe? Eu acho que tem duas bancas lá que tem, assim, diretamente da banca e de carreiras jurídicas, tá? Mas olha lá pra ver se a sua carreira tá lá. Tem de Polícia Civil também, tá? Pra delegado, tá? Dá uma olhada lá, tá? É um livro que eu recomendo que você compre, tá? No meu curso, eu vou usar esse mapeamento, tá? Eu compilo lá todas essas informações, junto com outras informações, né? Que eu coloco lá um mapeamento que diz quais os assuntos dentro de cada uma das disciplinas que é mais cobrado reiteradamente, tá? E o que é isso? Isso é um forte indício, né? É uma prova cabal, né? Tem gente que é condenada só por forte indício. Não sei, sou péssima em penal. Mas, enfim, isso é uma forte indicação de que aquilo despenca na sua prova. Então, num pós-edital, você não pode perder tempo revisando e estudando matéria que tá lá, por exemplo, a porcentagem desse assunto que tem caído em todas as provas de procuradorias do Brasil. 2%. É essa matéria que você vai estudar primeiro? É claro que não. Você vai dar preferência para estudar aquela que tem 47% de chance, ou seja, 47% das questões de administrativo para procuradorias em todo o Brasil, licitações e, sei lá, 37% é contrato administrativo. Essas duas matérias você não vai deixar de estudar, tá? E na Juspod, nesses livros, eles têm para cada uma das carreiras, tá? Então tem várias carreiras lá, é um livro que eu recomendo que você compre, tá? Mas no meu curso eu vou colocar essas informações lá, tá? Tabeladinhas, reorganizadinhas, para que você comece, né, decrescentemente estudando daquelas que mais caem até as que menos caem, tá? Uma outra forma gratuita de você conseguir essa informação, não é tão completa, mas também tem, nos sites de questões. No site do Que Concursos tem, no site Mapa da Prova, o Mapa da Prova é bem bonitinho. Você clica lá e na sua prova, né, a banca, o tipo de carreira, aí tem uma coisinha que diz assim, ó, o que mais cai. Clica ali, que ali vai dar os tópicos por matéria e a porcentagem ali, né, de questões que já foram cobradas para aquela prova, daquela instituição ou daquela carreira, para aquela banca, das porcentagens ali dos assuntos, né, mais recorrentes, tá? E aí você vai anotar e você vai colocar como prioridade. Sei lá, inquérito policial, tá? 67%. Vai lá, crimes contra a liberdade sexual. Eu ia dizer uma bobagem, mas crimes contra a liberdade sexual pro Ministério Público é uma das matérias que mais cai, tá? Vamos ver outra coisa, sei lá, crimes contra o patrimônio, 10%. Você vai começar, você que está estudando para penal, para Ministério Público, você vai, diante da informação de que 47% das questões para essa carreira cobram inquérito policial para esse tipo de prova dessa banca, né? E com a informação de que para outra matéria
cai 10% das questões, você vai começar estudando para aquela matéria, aquele ponto daquela disciplina que tem 47% de chance de cair, né? Muito mais do que a outra. Só para você estruturar por onde você começa, para você não fazer invertido, não começar estudando pelo que menos cai e daqui a pouco tá aí a data da prova, você não conseguiu estudar o que mais cai. Então comece estudando nesse pós-edital pelo que mais cai. Então você consegue esse tipo de informação no mapa da prova, no que concursos e no TEC concursos. Eu acho que o que concursos é o mais complicadinho de você ver. Mas eu não me lembro agora se é o TEC ou se é o que concursos, que tem uma opção lá de verticalização do edital. Você coloca ali por carreiras, escolhe ali carreiras, escolhe qual é a banca, e aí aperta um botãozinho lá, vai em filtros, e aí ele filtra lá em ordem para você saber, para você ver direitinho ali os tópicos e a porcentagem, né, de incidência de questões sobre aqueles tópicos por matéria para sua carreira, tá? Então essa é uma forma, né, gratuita para você perceber o que mais cai, para você estruturar, organizar os seus estudos, né? Começando estudando por aquilo que tem maior incidência de ser cobrado, tá? E se você está estudando para magistratura do TJ Rio Grande do Sul ou do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu já fiz isso para você, tá? Tá lá prontinho, tem um linkzinho. Acho muito bom, acho excelente. Ó, o Bernardo perguntando o que acha dos livros revisados, tá? Eles dão esse tipo de direcionamento, tá? Esse livro de edital direcionado, por exemplo, eu acho que o revisar, se ele tem questões, é legal porque ele já coloca essas informações e já coloca ali um bloco de questões para aquele ponto, e aí você já vai treinando, tá? Se você está fazendo concurso para a magistratura do Rio Grande do Sul ou para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a prova não tá marcada ainda, tá, gente? Mais 90 dias aí de suspensão, tá? Eu já fiz esse edital direcionado, tá? Eu já pesquisei, eu estudei todas as provas anteriores das duas instituições e mapeei aí o que tem maior incidência, o que é reiteradamente cobrado em todas as provas, para você direcionar os seus estudos para esses pontos, tá? É o edital direcionado, Ministério Público do Rio Grande do Sul e TJRS. Tem um link lá na minha bio, tá? 67 pila, que é a moeda aqui do Rio Grande do Sul, porque o concurso é do Rio Grande do Sul, então são 67 pila, tá? tá lá no link da minha página, ainda tá lá pra você adquirir, tá? Onde eu te ensino como fazer esse edital direcionado e já tá pronto para esses dois concursos, eu já fiz pra você, tá? E aí não precisa ficar procurando no site do que concursos, não precisa comprar o livro da Juspod, tá? Todas essas informações para esses dois concursos. E quando sair PGR Rio Grande do Sul, eu vou fazer também, tá? Não vou fazer agora, porque eu não sei quando é que vai ser a prova, porque precisa da publicação do edital para eu fazer isso, né? Mas em breve, aí, se Deus quiser, eu faço aí pra vocês também. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu falei feito uma metralhadora, mas é porque realmente tinha muita informação aqui para passar para vocês, tá? Não esqueçam, de 22 a 28 de fevereiro, projeto Futuro Aprovado. 3 aulas gratuitas, onde eu vou te ensinar a minha metodologia de estudo, né? Tudo que eu passei aí, né? É aquela coisa, né? O que você tá passando eu já passei e eu sobrevivi, tá? Você vai superar. Porque a dor passa, mas o cargo fica, tá, pessoal? E toda essa questão de planejamento, jamais pense isso como perda de tempo. Perda de tempo é estudar sem técnica, sem planejamento, né? É aquela coisa, né, do afiar o machado, né? Tem a frase célebre que alguns atribuem a Abraham Lincoln, outros, enfim, né? Se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu ficaria 5 horas afiando o machado. Planejamento é você afiar o seu machado para você gastar menos energia, né? Mas com mais direcionamento para dar ali a a machadada certa, né? Ai, gente, então tá. Então até semana que vem. Semana que vem é carnaval, tá? Eu ainda não sei. Se eu acho que faço live durante o carnaval, ninguém vai me assistir. Mas, enfim, né? Se eu não voltar aqui na segunda-feira de carnaval, certamente na quarta-feira eu volto aí com grandes parcerias, tá? Na quarta-feira eu já tenho agendado uma live aí com uma amiga minha que vai falar sobre coração partido. Como estudar com o coração partido, tá? Para você conseguir continuar os seus estudos aí após o término de um relacionamento.
tá? E vai ter várias novidades, vai ter Marta Virginie, vai ter a Joy, vai ter um monte de gente legal aqui participando pra falar conteúdo pra vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e estudem bastante. Tchau!